Olá, Paz do Senhor. Paz do Senhor para você que está aí. Café com Cristo Jesus para você. Para você que tem acompanhado as mensagens. Para você que tem interagido comigo. As mensagens que têm chegado em teu coração. Que você tem tirado um tempo de meditação. E gostaria de deixar mais uma mensagem na data de hoje. Estou aqui com a minha Bíblia. Toma tua Bíblia sobre as suas mãos. Vamos juntos trabalhar nesse texto, porque ele pode vir trazer um aprendizado para nós, irmãos. Um aprendizado para mim, um aprendizado para você. Mas antes de nós iniciarmos aqui o texto, cumprimento você mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, paz de Cristo, paz de Deus, paz do Altíssimo para você, para a sua vida. Que quando nós temos a paz do Senhor, irmãos, tudo se torna leve. Que o Cristo, nosso Cristo falou que o fardo é leve. Então que possamos nós carregarmos os nossos fardos, porque estamos com Cristo Jesus. Ele não vai nos dar um peso que nós não podemos carregar, que nós não podemos suportar. Então eu quero, você aí ouvinte, que você tenha a paz do Senhor Jesus. E o texto hoje, maravilhoso. O texto hoje, nós vamos falar, perdido na casa do Pai. Perdido na casa do Pai. Tem muitas pessoas, irmãos, tem muitas pessoas que são igrejadas, estão dentro de um ministério, dentro de uma igreja, mas ainda se encontram perdidas. Tem muitas pessoas que têm o hábito de ir ao culto, ir à igreja, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de ouvir louvores, mas ainda se encontra perdida. Então tem muitas pessoas que estão perdidas, até mesmo igrejadas. Perdido na casa do Pai é o tema desse trabalho, desse café com Cristo Jesus. E que essa mensagem possa vir a falar com você em nome do Senhor. O texto que nós vamos ler como base está lá em Lucas 15. O Evangelho de Lucas 15, nós vamos ler a partir do 25. Lucas 15, 25, que nos diz assim: o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a músicas e as danças. Chamou um do servo e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou: teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu a procurar reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para mim alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostituta, tu mandaste matar para ele um novilho gordo. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Entretanto, era necessário que nós comemoramos e nos alegramos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então o texto hoje nós vamos abordar, nós vamos falar daquela passagem do filho pródigo, né? A parábola do filho perdido, do filho pródigo. Mas nós vamos trazer aqui
para aquele filho mais velho, aquele irmão mais velho que ficou, aquele irmão mais velho que não quis ir embora com o mais novo. O mais novo foi, desperdiçou tudo, gastou, arrependeu e voltou. Mas o mais velho ficou. Quero dizer para você que está aí me ouvindo, que o mais velho estava tão perdido quanto aquele mais novo que foi embora. Ele estava perdido. Então nós lemos aí, irmãos, o texto de Lucas 15 e lemos do 25 ao 32 para você que quer acompanhar aí. E o texto fala sobre o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho. O texto aponta terrível perigo de estar na casa do pai. E a casa do pai aqui, irmãos, é dentro da igreja, obedecendo as leis, cumprindo deveres, e ainda assim está perdido na casa do pai. Então eu disse aqui que tem muitas pessoas que estão igrejadas, mas estão perdidas. Tem muitas pessoas que se diz cristão, mas estão perdidas. O ressentimento, a indignação do filho mais velho, irmãos, fez com que ele se mostrasse tão perdido quanto o irmão pródigo, que havia saído de casa. Então demonstrou ali a atitude dele quando o irmão voltou, a atitude dele quando a festa estava acontecendo, demonstrou também que ele se encontrava perdido, irmãos. Então vamos aprender juntos sobre esse texto, a característica de um filho que está perdido dentro da casa do pai, e trazermos e fazer um autoexame de nós mesmos. Então esse texto é para você, esse texto é para alguém que você conhece, que às vezes está dentro da igreja, mas ainda não se converteu. Esse texto é para pessoas que às vezes estão dentro da igreja, que ainda não tem uma estrutura espiritual. Qualquer coisa que acontece ali, sai, para de ir, muda de igreja. Então esse texto é para você, ouvinte, para que esse texto possa vir a falar contigo, em nome de Jesus. Então vamos citar aqui característica de um filho que está perdido na casa do pai. E trazemos para a nossa pessoa. Vou citar aqui algumas características de pessoas que estão perdidas, de filhos de Deus que estão perdidos dentro das igrejas. A primeira característica, irmãos, vive dentro da igreja, mas não é livre. Filho perdido, ele vive dentro da igreja, mas não é livre. O texto que nós vamos ler como referência aqui, é Lucas 15, 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Então ele servia ali, ele estava ali servindo, mas havia nele um jogo de interesse. Ele estava ali servindo, mas havia nele ali algo que ele queria mais, que não estava recebendo. Isso é característica, irmão, de filho que está perdido na casa do pai. Ele vive dentro da igreja, mas não se sente livre, porque ele fica olhando para a janela da vida e vendo as outras coisas acontecendo e fala assim: eu gostaria de estar ali, eu gostaria de viver ali, eu gostaria de participar ali. E há pessoas que têm característica que não está livre, pessoas que têm característica que se encontra presa ou preso. Ele não vive como filho, mas ele vive como escravo. Pessoas que estão dentro da igreja, que são igrejadas, não se sente filho, se sente escravo por causa das obrigações, irmãos. Se sente escravo por causa das obrigações. Ele faz as coisas certas, mas com motivações erradas. As atitudes dele são certas, mas as motivações dele são erradas. Sua obediência não provém do coração, mas sim da obrigação. Ele não faz ali por amor. Ele não trabalha na obra por amor. Ele não está na igreja por amor, mas ele está na igreja por obrigação, irmãos. Ele nunca entendeu o que é ser filho. E tem muitas pessoas que até hoje não entendeu ou não entendem o que é ser filho.
realmente filho de Deus. Nunca conheceu o amor do Pai. Ele nunca conheceu o amor do Pai. Muitos também estão na igreja por uma mera obrigação, irmãos. Obedecem, mas não têm alegria, não é verdade? Obedecem, mas não têm alegria. Estão na casa do Pai ou estão na igreja vivendo como escravos. Algumas pessoas vivem como escravo. Está ali por obrigação. Se sente obrigado a fazer. Se torna meramente um religioso, mas jamais se sente como um cristão. Se torna meramente um religioso, mas jamais se sente como filho. São características de pessoas que estão perdidas na casa do Pai. E a segunda motivação aqui, irmãos, vive dentro da igreja, mas estar com o coração cheio de amargura. Está ali junto do pessoal, está congregando junto com o povo, mas está com o coração cheio de amargura. Vamos ler o 15:30, Lucas 15:30, nos diz assim: mas vindo este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostituta, tu mandastes matar para ele um novilho gordo. Mas vindo este teu filho, não falou, vindo meu irmão, não, ele falou assim, vindo este teu filho. Ali ele já desconsiderou ali a parte irmão. Aquele que estava perdido e voltou não era mais irmão dele. Aquele que estava perdido e voltou, ele preferia que ele tivesse morto. Aquele que estava perdido e voltou e recebeu ali uma atenção, um carinho do pai, ele preferiu que tratasse ele ali como escravo, irmãos. Que tratasse ele como escravo. Então é muito interessante esse texto. E essa segunda colocação, vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Quantas pessoas que nós conhecemos que são assim, irmãos? Quantas pessoas que nós conhecemos que são dessa maneira, que vivem dessa maneira, irmãos? Porque o filho mais velho, nós estamos falando dele aqui, ele irritou-se com a misericórdia do Pai. A Bíblia fala que Deus é misericordioso e a misericórdia dele dura para sempre. Se uma pessoa está retornando, se uma pessoa está voltando para a casa do Pai, um religioso vai ignorá-lo. Um religioso vai ofendê-lo. Um religioso não vai aceitar a presença dele ali. Um religioso faz isso. Mas um cristão, um verdadeiro cristão, ele vai abrir os braços, ele vai abrir o coração e recebê-lo, aquele irmão que estava perdido e que foi achado. Vai receber aquele irmão que estava perdido e foi achado. Para ele, irmãos, quem erra não tem chance de restauração e nem deve ser objeto de perdão. Objetivo para aquele filho mais velho, preferia aquele irmão morto, preferia que aquele irmão nunca mais voltasse, porque ele, no coração dele, aquele irmão não tinha direito mais ao perdão, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que quem não ama o seu irmão ainda permanece nas trevas. Quem não ama o teu irmão ainda permanece nas trevas. O ódio que ele sentia pelo irmão não era menos grave do que o pecado que o irmão havia cometido fora da igreja. O ódio, a raiva que ele sentia, talvez ele estava numa situação pior do que o irmão que havia saído da igreja. O irmão que tinha recebido ali a herança, a parte, e saído para gastar. Então nós temos que entender, irmãos, que o ressentimento no coração, o ressentimento em nossos corações, fez com que aquele irmão isolasse ali do pai e do irmão. E nós não podemos carregar ressentimento dentro dos nossos corações. Porque se eu tenho ressentimento na igreja onde eu congrego, se eu tenho ressentimento de algum irmão ou de alguma irmã dentro da igreja, toda vez que eu olhar, toda vez que eu ver, toda vez que falar o nome daquele irmão ou daquela irmã,
vai criar dentro de mim uma barreira. Por isso que ressentimento tem que ser quebrado, irmãos. Aquele irmão mais velho, ele recusou-se a entrar na casa do pai e celebrar a volta do irmão arrependido. Ele recusou a entrar. Então nós estamos tratando aqui, irmãos, de algo muito sério. Nós estamos tratando aqui de algo muito verdadeiro e que acontece dentro das igrejas no tempo de hoje. Pessoas não convertidas, pessoas que não buscam a conversão, pessoas que se consideram um simples religioso, pessoas cheias de ressentimento, pessoas que iram quando recebem uma pessoa de volta, quando o irmão saiu, pecou e voltou, pessoas que não aceitam ali, não perdoam aquele irmão por ele ter saído. Isso é ressentimento de pessoas que ainda não são convertidas, irmãos. E o terceiro item aqui, vive dentro da igreja, ele vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas ainda anda solitário. A Bíblia fala que nós temos que vivermos em comunhão, mas ele vive dentro da igreja e se sente solitário, sozinhos. Ele não interage, ele não tem interação com os amigos, com os irmãos em Cristo. Está lá no 31, Lucas 15, 31. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. E ele se sente solitário. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que Deus tem, irmãos, é seu. Você que está me ouvindo aí, tudo que Deus tem, tudo que Deus fez, é seu. Se você aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, se você se sente verdadeiramente um filho ou uma filha de Deus, a Bíblia está nos falando que tudo que Deus tem é seu, porque a herança, irmãos, pertence aos filhos. A herança do Pai pertence aos filhos. A herança de Deus, ela te pertence. Você participe da herança de Deus. E ele andava sem alegria, estava na casa do Pai, mas ele não tinha comunhão com o Pai. Ele não tinha comunhão com o Pai. Muitos também estão na igreja, não é verdade? Mas não têm intimidade com Deus. Estão na igreja, mas não têm intimidade com Deus. Não desfrutam da alegria da salvação. Nós temos a salvação, irmãos, como a obra salvífica de Cristo. A salvação foi algo maior, foi algo grande que Cristo, que Deus fez por nós. João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, pois Deus amou as pessoas de tal maneira, pois Deus amou os filhos, os que se converteram, que o aceitou de tal maneira, que entregou Jesus Cristo à morte, que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crer, não pereça, não perca, mas tenha vida eterna. Então, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, irmão. Nós temos que nos alegrar com isso. Nós temos que nos alegrar, porque Cristo morreu por nós. Cristo sofreu as dores que era para nós sofrer. Nós estávamos perdidos e fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, esse filho, ele se sentia um órfão, ele se sentia sozinho, ele ficava ali preso na solidão, a solidão dolorosa, igual muitas pessoas hoje se encontram assim. Não interage com ninguém, não interage com a igreja, não interage com as festividades da igreja, não busca algo dentro da igreja para ajudar na construção, na estruturação da igreja, seja ela física ou espiritual, se sente perdido, ofende com qualquer coisa, humilha, não quer saber, às vezes mata com os olhos aquele irmão que deseja voltar, que estava perdido e deseja voltar. E o quarto item aqui, irmãos, vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. É o que eu falei aqui. Ele vive dentro da igreja, mas não se sente dono, que está lá no 31, Lucas 15, 31.
Lucas 15, 31, que fala assim, ó: então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. O que eu falei é que tudo que Deus tem é de filhos, é para filhos, é para filhas. Tudo que Deus tem é nosso, irmãos. A herança que está lá sobre as mãos de Deus, salvação das nossas almas e morar no céu. As coisas que Deus tem é para nós, é para mim e para você. Então tudo que Ele tem é nosso. O filho mais velho, ele era rico, irmãos, mas ele estava vivendo uma vida de miséria. Ele estava vivendo uma vida de escravo. Tinha toda a riqueza do pai à sua disposição. Nós temos a riqueza de Deus à nossa disposição. Mas o filho vivia como escravo, e muitas pessoas hoje vivem como escravo. Era filho, mas não banqueava com seus amigos. Assim também muitos vivem na igreja sem experimentar os banquetes do céu, servindo a Deus por obrigação, sem desfrutar da riqueza do reino de Deus. Igreja não é lugar de nós trabalharmos obrigado. Igreja não é lugar de nós nos sentirmos escravos. A igreja é lugar de nós nos sentirmos livres para servirmos a Deus. Nós temos que sermos cristãos, nós temos que adorar a Deus não por obrigação, mas por amor, irmãos. Somos ricos, temos riquezas guardadas para nós, que muitas pessoas do mundo jamais vai receber. Temos direito às bênçãos de Deus, que jamais muitas pessoas do mundo irão receber. O feito, a morte de cruz de Jesus, foi para você aí que é cristão, foi para você aí que é igrejado, e foi para mim. A morte de cruz de Jesus foi para nós. O feito de cruz de Jesus, o sacrifício de cruz de Jesus, foi para mim e foi para você que está me ouvindo aí. Jesus, irmãos, morreu por mim e por você. Somos ricos, somos herdeiros de Deus. A herança não é para as criaturas, a herança não é para as pessoas que não aceitaram a Cristo. A herança que Deus tem é para os filhos e filhas do Senhor, e você participe dessa herança. Mas tira a dureza do teu coração, tira a ignorância do teu coração. Porque um irmão saiu, porque o irmão parou na fé, porque o irmão está fraco na fé, porque o irmão pecou, que nós temos que o condenar. Ao contrário, nós temos que abrirmos os braços e receber aquele irmão como irmão. Nós temos o hábito de falar quando uma pessoa para na fé, quando uma pessoa está desanimada na fé, nós falamos que aquela pessoa está desviada. Quem desviou foi Satanás, irmãos. É desviar, nós desviarmos com corpo, alma e espírito. A pessoa desviar por completo, é tomar outro caminho, é buscar servir outro Deus, é buscar outro lugar. Mas às vezes a pessoa está fraca na fé, mas o amor de Deus continua dentro do coração dela. Às vezes a pessoa está passando por um processo difícil e deixou de ir na igreja, mas ela ainda tem Jesus com ela. Ela simplesmente está passando por um momento. Quem desviou foi o inimigo de Deus. Aquele irmão, aquela irmã que não está indo na igreja, que você deveria ligar, que você deveria visitá-lo e saber qual é a motivação, e ali dobrar o joelho e orar junto com aquele irmão e com aquele irmão que está precisando da tua ajuda. Ele não está desviado, ele está passando por um processo, ele é fraco, ele está fraco na fé, ele não está desviado. Desviado é quando ele fala com a boca dele assim, ó: eu não vou servir mais esse Deus, eu não vou congregar mais em igreja nenhuma, eu prefiro ficar aqui, ó, e esperar a morte chegar. Enquanto houver esperança, irmãos, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Enquanto houver esperança, há Deus, há Cristo, para salvar, para restaurar, para mudar a consciência daquela pessoa, e aquela pessoa voltar para a casa do Pai. Quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: o mesmo Pai que saiu para abraçar o filho pródigo arrependido, saiu também para conciliar este filho revoltado. Mesmo pai que saiu para buscar, para abraçar aquele filho que estava perdido e estava retornando, é o mesmo pai que saiu para reconciliar aquele filho
que estava dentro da casa, que estava revoltado, irmãos. O arrependimento, com o coração quebrantado, festejou a sua restauração. E o outro ficou lá do lado de fora, irmãos. A festa estava acontecendo e ele teve que saber pelo servo: o que está acontecendo aí? Que festa é essa? Porque ele não estava interagindo com a casa do pai. Ele não sabia quais são as novidades. Ele não sabia quais eram os dias festivos na casa do pai. Ele simplesmente estava ali um morto-vivo. Estava ali simplesmente um mero religioso. Nós, como os filhos e filhas do Senhor, nós temos que interagirmos com as coisas de Deus. Às vezes interagimos com as coisas do mundo, com a televisão, com partida de futebol, com as novelas, com as séries e um monte de coisa. Mas esquecemos nós de interagirmos com as coisas de Deus, irmãos. As coisas estavam acontecendo e aquele filho mais velho estava lá para o lado de fora, irmãos. Ele estava perdido. Aquele foi, gastou tudo e se perdeu e retornou. Mas ele estava dentro perdido. E tem muita gente dentro da igreja perdido. Tem muita gente dentro da igreja com o coração endurecido. Você conhece pessoas assim. E eu conheço pessoas assim. Pessoas que estão dentro da igreja com o coração endurecido. Porém, irmãos, a vontade do Pai era que o irmão estivesse ali, entrasse e se alegrasse junto. Assim como é a vontade de Deus que vivamos juntos como irmão na casa do Pai, desfrutando das riquezas de Deus, desfrutando de todas as coisas que Deus tem nos dado, irmãos. Não seja inimigo, irmãos. Não levanta ira contra o teu irmão. Não levanta ira contra a tua irmã. Não isole o teu irmão por causa de uma fala, por causa de qualquer coisa que ele fez. Vai ali e faz um concerto com o teu irmão. Vai ali e faz um concerto com a tua irmã. Porque se eu tomo tal atitude, irmãos, as portas do céu estão fechadas para mim. Se você toma esse tipo de atitude: não quero conversar com aquele irmão abre a boca, sai de perto. Se aquele irmão estiver daquele lado, eu passo por outro. Irmãos, é atitude de pessoas que já perderam. É atitude de pessoas que não têm salvação de almas, que está fazendo um papel de tolo. Então nós temos que termos atitude de conserto. Nós temos que termos atitude de restaurarmos, de buscarmos a restauração. Nós temos que ter atitude de vivermos em união. É isso que Deus quer para nós, que nós vivemos em união. Vivemos unidos, esperando ansiosamente a volta do Pai. Nós temos que esperarmos ansiosamente a volta do Pai. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por essa mensagem. Que essa mensagem possa vir a falar, Deus, conosco, com esse irmão que está aí ouvindo, Deus. Que o Espírito Santo possa, meu Deus, mostrar para essa pessoa, Deus, qual que é o melhor caminho, Deus. Que o Espírito Santo possa nos testificar, Deus, aquilo onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos consertar, Pai. E que possamos sermos verdadeiramente filhos do Senhor. Entrega a minha vida, entrega a vida dessa pessoa sobre as tuas mãos, para que seja abençoado e abençoada no nome do Senhor Jesus. Sou o irmão Pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para você na data de hoje, que é perdido na casa do Pai. Jesus abençoe a sua vida.